Momento na nossa vida que parece que a gente se isola. Parece que aquelas pessoas que você conhecia, que eram aquelas pessoas que você saía, que você se socializava, parece que elas também se distanciaram. Eu não sei se vocês já tiveram a impressão, mas por muitas vezes, principalmente depois da pandemia, eu até me achava estranha, porque eu falava, nossa, será que foi a pandemia que fez isso comigo? Será que foi a pandemia que fez com que eu me tornasse tão isolada na vida? Parece que eu não consigo mais, por exemplo, ir nas casas de algumas pessoas que eu conheço, ou sei, até de repente fazer amizade mais facilmente. Parece que eu me tornei uma pessoa estranha. Só que depois eu percebi que esse momento que eu estava vivendo era um momento de isolamento para me autoconhecer, porque a pandemia para muitos, né, serviram assim como até uma ressignificação da vida, no sentido profissional, ou no sentido amoroso, ou no sentido social. Então eu vejo muito que a pandemia ela nos levou num lugar onde nós não nos conhecíamos porque a gente corria demais com o dia a dia. E foi um momento que a gente teve um tempo suficiente ali para entrar numa autoanálise dentro de nós mesmos. Às vezes até entender se realmente pós-pandemia eu seria a mesma pessoa, se eu gostaria das mesmas coisas que eu gostava, ou se eu iria praticar profissionalmente aquilo que eu praticava. E eu entrei assim numa autoanálise, imaginando, né, mesmo pós-pandemia, foi um momento que eu falei assim, não, eu quero retomar a minha vida profissional, porque eu me retirei, né, da vida profissional com como um acordo com o meu esposo, quando eu decidi ter o meu segundo filho. Porque a minha primeira filha, eu trabalhava muito e eu não tive esse tempo de ser, de aproveitar mesmo com ela. E aí na minha segunda gravidez, eu decidi junto com meu marido de realmente viver essa maternidade, mesmo pós-maternidade. E aí eu venho trazendo tudo isso para vocês hoje porque me veio a pergunta, né? Aonde entre os mentores? Que muitas pessoas me perguntam. Ah, Fernanda, qual que é o papel do mentor na minha vida? O que que ele pode fazer por mim? Como que eu acesso esse mentor? Então hoje eu vou trazer para vocês qual é o papel verdadeiro do seu mentor. Eu vou trazer para vocês a informação de que todos nós somos médiuns e todos nós, naturalmente, mesmo sem você querer, você tem poderes parapsíquicos. E eu sempre falo, nós somos grandes super-heróis que não fomos desenvolvidos para isso, mas sim em prol de realmente não podermos mostrar o nosso poder. E depois que eu descobri, né, tudo que eu podia com os mentores e com o amparo espiritual, eu vi a dimensão, a grandiosidade no qual eu poderia acelerar o meu processo em algumas questões. Processos esses, às vezes, até esse que eu falei para vocês, que por muitas vezes a gente não se reconhece mais. A gente entra ali num despertar, que é o momento que a gente entra no nosso deserto pessoal, e realmente a gente começa a reavaliar pessoas que a gente convivia, lugares que a gente frequentava, quem éramos e se realmente nós ainda queremos ser, viver e frequentar o que a gente frequentava. Então hoje eu trago para vocês esse tema que eu acho que vai engrandecer bastante para vocês no sentido de entenderem qual é a real função que vocês conseguem, como desenvolver, como atrair esse mentor, como ter esse mentor ao seu lado, porque muitas vezes eu percebo, né, que as pessoas elas só querem acessar o mentor, elas só lembram que tem um guia espiritual quando estão passando por alguma questão difícil na vida. E
tudo bem, eu não tô aqui para julgar vocês, porque eu também conheci a espiritualidade mediante alguma dificuldade ou mediante algo que eu tinha que desenvolver, melhorar, apesar de já ter aí os meus pais, né? Eles já tinham é, me dado uma direção espiritual, porque meu pai ele trabalhava dentro da Umbanda. Depois, quando ele faleceu, eu também estava trabalhando dentro da Umbanda, então eu comecei com 17 anos e nunca parei. Só que depois chegou um momento da minha vida que dentro da Umbanda ela já não trazia mais para mim todas as respostas que eu queria. Porque eu não tenho nada contra, até vocês são muito bem-vindos. Eu tenho muito a agradecer tudo que eu aprendi dentro da Umbanda, mas chegou um momento que eu já não tinha mais respostas e que algumas coisas já não faziam mais sentido para mim, ou nunca fez sentido para mim. Como, por exemplo, ter a obrigação de trabalhar dentro de um centro porque eu sou médium. E depois eu decidi estudar mais profundamente o que é ser médium e eu descobri que todos nós somos médiums. Não é porque eu trabalho num centro, eu trabalhei num centro que eu sou médium, não é porque fulano trabalha, por exemplo, no kardecismo que ele é médium, não é porque o outro trabalha, por exemplo, no evangelismo cristão que ele é médium. Então, naturalmente, todos nós somos médiums, porque todos nós somos espíritos. Até mesmo os animais são médiums. E o que é ser médium? Ser médium é você ter a possibilidade de ter espíritos, pessoas que estão desencarnadas, claro, pessoas evoluídas, né? Não vamos aí ficar chamando pessoas nossas, entes queridos que já foram, que eles estão no processo deles, deixa eles quietinhos lá. E eu estou falando aqui realmente de pessoas que realmente são direcionadas para impulsionar a sua vida, para te facilitar, para te trazer insights, para potencializar o que você já tem de melhor e que às vezes a gente deixa ali esquecido por conta de traumas, por contas de realmente talvez por você estar vivendo numa outra sintonia e você ainda não sintonizou no canal certo e você deixa de viver essa grande oportunidade de ter eles perto de você. Por que eu falo de ter eles perto de você? Porque não é... Você já ouviu também algumas pessoas falarem assim, ou muitos de vocês que vão de repente ouvir esse vídeo vai falar assim, mas Fernanda, eu não consigo ouvir o meu guia. Eu não consigo sentir o meu guia. Eu não consigo ver o meu guia. Então, assim, eu já trago para vocês que os guias, eles são como amigos nossos. Quando você tem uma amizade, não tem aquele momento que você às vezes é mais desligado ou sua vida é uma correria e você não é tão presente na vida de um amigo seu. Às vezes você deixa de mandar mensagem, deixa de ligar, deixa de se encontrar. E com o tempo isso acontecendo, parece que aquela amizade dá uma esfriada. Então, às vezes não é maldade, realmente é a correria do dia a dia, a gente sabe disso. Mas querendo ou não, isso dá uma esfriada. Assim também é no nosso relacionamento amoroso. Quando a gente tem um relacionamento amoroso, que a gente não tem aquele cuidado que deveria, de dar atenção, de dar carinho, de cuidar como uma planta mesmo, de regar todos os dias aquele relacionamento, o que que acontece? Por que que muitos casamentos acabam? Porque esfria, né? Você vai convivendo com aquela pessoa mais como convivência, mais como um amigo, mas não mais como um relacionamento de troca amorosa, porque você deixou aquilo secar, você deixou de regar a sua planta e o que que acontece? Ela seca, ela morre. Então, o mesmo acontece com a espiritualidade. Não é que porque você não dá atenção para eles, por birrinha, eu não vou mais ficar perto de você. Não é isso. Gente, os guias espirituais, os mentores, eles nos acessam através
do nosso rapport. O que é rapport? Rapport é o nosso sentimento, é a nossa emoção. Então, por exemplo, eu tô aqui, vamos falar no momento de sofrimento, que é o que eu falei que muitas vezes é o que leva as pessoas a procurarem a espiritualidade e procurarem os seus mentores, os seus guias, ou até mesmo guia de outras pessoas. Então você tá ali naquele momento triste, precisando de ajuda, de repente é um momento difícil da sua vida, um momento financeiro, e ali você começa, meu Deus, ai, mentores, amparo espiritual, anjos, arcanjos, guias espirituais, me ouçam. Então, nesse momento, você está tentando entrar em rapport com esse guia. E ele já está ali te ouvindo, porque normalmente eles são acessados através do seu sentimento. Por que eu falo que eles são acessados? Porque, gente, guia tem mais o que fazer. Eles não estão 24 horas conosco como muitas pessoas pensam que estão. Existem, por exemplo, o anjo da guarda, que é muito conhecido por todos. Mas que, na verdade, o anjo da guarda, ele é um mentor pessoal nosso, que nós fizemos um acordo antes de reencarnar, e que ele é uma pessoa assim como nós, que temos compromissos diários aqui na Terra. E ele tem compromissos diários no outro plano, no plano espiritual. Porque esse mentor pessoal seu, um dia ele também vai reencarnar novamente. Por enquanto que você está reencarnado, ele está fazendo lá, ele está estudando, ele está tendo acesso também de novas informações para sua evolução, assim como nós estamos aqui. Nós não estamos aqui de brincadeira, nós estamos aqui para evoluir, para acessar os nossos medos, os nossos traumas, as nossas fraquezas, e com isso a gente ir crescendo, evoluindo, melhorando. Desculpa, gente. Então, a mesma coisa é o seu amigo mentor. Esse eu digo o seu amigo mentor, que é um, mas você tem vários. Esse eu falo que é o tal anjo de guarda, que é como todos conhecem. Não trouxe água? Hoje eu tô meia rouca. Então, se você não manter esse elo de ligação com ele, esse elo de contato, até pelo WhatsApp, contato pelo seu rapport, contato por suas conversas, contato pelo seu pensamento, pela sua emoção, ele não vai se manter ali com você o tempo todo, porque ele fala, não tá precisando de mim, né? Não está me acessando, então eu vou vivendo a minha vida por aqui. Então é simplesmente por isso, não é nada de birrinha, porque guias espirituais, gente, são espíritos evolutivos. Ele jamais ficaria com birrinha com você. Ah, eu não vou te ajudar porque você não fez tal coisa. Não é isso. É justamente você que não está se conectando com ele. Você que não está ligando para ele. Você que não está falando com ele através do seu WhatsApp. Então é assim que acontece. Outra coisa é que também ele vem quando você o chama, ou quando você quer conversar, ou quando você quer fazer trocas de conhecimento, mas ele também, é como eu falei, ele tem os compromissos dele, então ele não vai ficar com você, o meu anjo de guarda vai me proteger 24 horas. Ele protege. E até as pessoas que eu falo que um dos motivos, né, que muitas pessoas mantêm o elo com a espiritualidade é justamente porque a proteção ela é muito mais rápida. Só que por que eu falo que é rápida? Porque como ele não está com você 24 horas, faz de conta que você está passando por um problema mesmo ali de medo. De repente você está imaginando e já pressentindo que algo ruim vai acontecer. Então você já fala, olha, me ajude, me tire daqui, não deixe que nada de mal me aconteça. Quando você mantém esse elo com a sua espiritualidade, ele rapidamente ele vai entender a sua mensagem e ele vai vir como um The Flash e com certeza ele vai te livrar de coisas ruins que podem acontecer. Mas quando você não mantém esse elo, você não consegue mandar essa mensagem direta para ele.
Ou seja, essa mensagem pode chegar para ele, mas vai chegar, ó, lentamente. Então, olha a importância da gente manter o elo com a nossa espiritualidade. Não é só por interesse disso, não, gente, mas também por muitas outras coisas. Eu poderia ficar aqui horas e horas contando para vocês várias experiências espirituais que eu tenho todos os dias. E eu falo que eu tenho todos os dias porque eu mantenho contato com a espiritualidade todos os dias. E quando você mantém o contato com eles, cada contato que você tem com eles é uma experiência nova, é algo diferente, é uma emoção diferente, é um sentimento diferente, é um aprendizado diferente. Então, como que eu faço essa ligação de WhatsApp? Como que eu mantenho esse contato com a minha espiritualidade? A forma mais fácil que eu venho ensinando para vocês. Assim, pode pegar todos os meus vídeos, que acho que praticamente todos eu falo da mesma coisa no sentido da meditação. O jeito mais fácil de se conectar com a espiritualidade é quando a gente se desliga do físico. É quando a gente se desliga do nosso ego. É quando a gente se desliga de tudo que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque quando a gente está ligado no mundo, por exemplo, no nosso dia, né, é barulho de carro, é a gente prestando atenção no celular, é o outro na rua falando, é avião passando, são problemas e obstáculos para resolver. Então é muito barulho na nossa mente, é um barulho incontrolável. Mas quando a gente silencia esse barulho, e a forma mais fácil de silenciar é através de meditação ou relaxamento, que eu falo que é a mesma coisa, a gente acaba fazendo com que a nossa mente se desligue e comece a prestar atenção ao nosso redor. Então a gente começa a ficar mais sensível. A gente começa a ter mais sensibilidade, sentindo energias, arrepios, calor. A gente começa a ouvir uma voz mental dentro da nossa mente, porque tem pessoas que têm a paranormalidade desenvolvida e consegue visualizar ali como uma pessoa mesmo, o seu mentor pessoal, como se ele estivesse batendo um lero com você frente a frente. Já tem outras que vai ter mais facilidade de receber essa comunicação meio ao seu campo mental. É como se fosse um pensamento, só que você consegue diferir do que é pensamento, do que é mentor, porque claramente você fala, peraí, não sou eu que estou falando isso, não sou eu que sei disso. É como se falasse assim, faça isso. Eu já falei para você fazer tal coisa. Ou olha isso, você já prestou atenção nisso? Você já prestou atenção nesse detalhe? Você já prestou atenção quanto você é bom naquilo? Então, às vezes, a gente confunde, né? Quem não tem costume fala, não, isso daí é só um pensamento. Não é um pensamento, é o seu mentor falando através do seu campo mental. Então, eu já tô falando aí como que eles falam, né? E tô pulando a parte que eu comecei a falar como que a gente acessa. Então, a forma mais fácil de acessar é sobre a meditação e relaxamento. Como que eu faço isso, Fernanda? Normalmente, naquele momento que você vai silenciar a sua mente, naquele momento que você não vai ser interrompido por ninguém. Pode até ser durante o dia, por muitas vezes eu faço durante o dia. Então, mas é aquele momento que você coloca o não perturbe no seu celular, desativa as mensagens, desativa a ligação e que você sabe que ninguém na sua casa vai te chamar. Fica ali quietinho, coloca uma música tranquila, principalmente uma música relaxante, uma música que traga para você ali esse rapport que eu expliquei o que é esse que te leva a pensar no seu mentor, que te leva a ele te acessar e principalmente quando você se conecta com a natureza. Como nós de cidade grande, acho que a maioria aqui, aí depois coloca aí nos comentários da onde vocês são, que eu vou ficar muito feliz. Eu sou de São Paulo, então aqui em São Paulo é muito barulho. Então o que que eu faço? Eu coloco fone de ouvido e coloco uma música tranquila. Coloco uma música, normalmente eu gosto de colocar som da natureza, tipo
Som de cachoeira, som de praia, som de pássaros e som de chuva, porque isso já vai me levar, eu sempre falo que a música, ela é uma condutora, ela te leva para o ambiente que você quer. Então, normalmente eu me deixo levar por um ambiente de natureza, para onde eu gosto, por exemplo, para a praia. E na praia, você ali sozinho, você já vai conversando como se você estivesse conversando realmente com um amigo. Olha, eu estou aqui, eu gostaria de receber conselhos, eu gostaria de receber uma direção, eu gostaria que que eu estivesse mais próximo de você, eu gostaria desse acesso, desse ensinamento, dos seus conhecimentos, dos seus conselhos. Se você fizer isso todos os dias, pelo menos um momento do dia, seja ele de dia, seja ele de noite, seja ele quando você acorda, seja ele antes de dormir, você vai viver grandes experiências espirituais. E não precisa ter medo, gente, porque tudo que eu ensino aqui é tudo muito seguro, jamais eu ensinaria algo que vocês corressem risco. É algo que, pelo contrário, vai te trazer uma evolução muito grande. Vocês vão viver experiências grandiosas. Eu tenho aqui milhões e milhões, milhões eu não vou falar, né? Mas eu tenho aqui muitas e muitas e muitas histórias bacanas para trazer para vocês, só que vai ficar longo o vídeo se eu começar a contar aqui. Mas uma delas eu já contei, que foi uma vez que eu estava com muito medo, porque eu estava saindo à noite e já estava ali próximo da meia-noite, não tinha ninguém na rua. Era um lugar muito escuro, eu estava esperando condução. E quando eu ali estava esperando a condução, do nada apareceu um homem e não tinha como esse homem ter vindo de outro lugar se não passasse por mim, porque era um ponto que ele era todo fechado dos lados, atrás, só não era fechado na frente, só que ele era alto, sabe naquelas plataformas altas que os ônibus passam naqueles corredores? Então ele era obrigado a passar desse lado, do meu lado esquerdo. E quando eu percebi, ele já estava atrás de mim sentado. E eu estava com muito medo, na verdade, de chegar alguém e me roubar, sabe, de passar por alguma situação desagradável enquanto eu esperava o ônibus que estava demorando. E de repente eu ouvi uma voz falando assim: está demorando, né? E aí eu olhei para trás, me chamou a atenção. E eu falei: tá. Aí ele falou assim: mas não se preocupa não, daqui a pouco vem, eu também tô esperando mesmo. E aí eu achei, mas assim, o que é engraçado, gente, que quando é mentor, a gente não sente medo. Eu não senti medo dele, apesar de achar estranho e de o raciocínio ali consciente não deixar eu pensar muito de como ele chegou ali. Achei estranho, mas falei: que bacana, né? Pelo menos não tô sozinha. E aí, do nada, ele já falou assim: olá, vem vindo, eu vou pegar o mesmo que você. E aí, na hora eu pensei: mas como que ele sabe qual eu vou pegar, né? Mas tudo bem. Dei o sinal também, falei: então vamos. Ele falou assim: pode ir. E aí, eu entrei no ônibus. Quando eu entrei no ônibus e já olhei rapidamente para trás, ele tinha sumido. Só que sabe quando o ônibus vai saindo assim, você vai olhando para trás e não tem mais ninguém, exatamente ninguém. E era impossível ser uma pessoa porque não seria uma pessoa tão rápida assim, né? Que ao mesmo tempo eu já olhei para trás e não estava em lugar nenhum. Então eu tenho certeza que esse dia era um mentor meu que estava ali me protegendo, me acolhendo, tirando de mim o medo de que eu estava ali aguardando o ônibus. Então, olha que bacana, quando a gente mantém o contato com a espiritualidade, e é claro que ali a todo momento eu tava pedindo uma proteção, é muito rápido de acontecer a proteção e o livramento. Outro dia eu vou contar essa história que eu também já contei aqui. O meu marido, nós fomos levar o meu filho numa consulta. E o meu marido, depois do fim da consulta, que levou mais ou menos uma hora e meia, ele falou assim: onde que tá a chave do carro? Dei para você? Eu falei: não. Eu falei: tá com você? Ele falou: não tá comigo. Eu falei: tem que tá. Ele falou: não tá. Aí ele falou assim, eu falei: será que você não deixou no carro? Ele falou: meu Deus, porque era uma rua que já tem ali
uma recorrência de roubo de celular e de carro. E aí nós já saímos sem esperança nenhuma de encontrar o carro, né? Porque 1h30 dentro desse lugar e era de noite ainda. E quando nós saímos, se ele tivesse deixado a chave no carro, aí já deu aquele alívio, né? Porque nós já conseguimos avistar o nosso carro. Então foi, bom, beleza, o carro não levou. Mas onde está essa chave? E aí quando nós nos aproximamos do carro, a chave estava na porta, por fora da porta, ou seja, seria impossível onde ele estava ninguém ter visto essa chave. Então eu falo mais uma vez para vocês, quem que fez com que essa chave não fosse vista por ninguém e que protegeu o nosso carro ali até que a gente saísse? Então, com certeza foi o amparo, porque sempre eu peço proteção para o meu carro, sempre eu faço os raios que eu ensino nos meus vídeos no meu carro. Então, com certeza, eu agradeci demais, não tenho dúvida que foi eles que ajudaram. Tem uma outra história também envolvendo o nosso carro, que meu marido foi num supermercado muito conhecido, e esse supermercado tem uma recorrência muito grande nos estacionamentos de roubo, era de noite, meu marido tinha deixado todo o equipamento dele dentro do carro, não é um equipamento barato, e com isso esse dia, né, ele trouxe para casa e ele foi passar no mercado antes. Quando ele voltou pro estacionamento, ele já viu aquele vucu-vucu, aquele trelelê de segurança e policial perto do nosso carro. E ele falou, meu Deus, meu equipamento. Quando ele chegou, tinha um rapaz do lado falando, nossa, estouraram todo o vidro do meu carro, levaram todo o meu equipamento, era a minha vida que estava dentro do meu carro. O outro carro que estava do outro lado do nosso carro, ou seja, nosso carro estava aqui, outro aqui e outro aqui. Então, o daqui estouraram o vidro, levaram tudo. E o daqui levaram tudo também. E o rapaz estava falando que levaram laptop, enfim, tudo que ele tinha dentro do carro. E o do meu marido que estava no meio, meu marido falou, então o meu levaram. Aí ele falou assim, não, o seu não mexeram. E o meu marido agradeceu demais, agradeceu a toda a espiritualidade, porque tem certeza que é eles que estavam ali, protegendo o nosso carro até que meu marido voltasse e que ninguém mexeu no nosso carro. Então, assim, gente, não é só sobre isso, não é só sobre proteção. Eu trouxe aqui 3 casos de proteção e eu tenho muitos outros, mas é sobre realmente o meu cuidado espiritual, o meu contato com eles, o que eu faço também no meu dia a dia para esse contato, o que eu faço no meu dia a dia para essa proteção. Então é isso que eu quero trazer para vocês, que mentores, apesar de nos ajudarem a impulsionar a nossa vida, a trazer conselhos, desculpa, a tentar nos levar para a nossa essência, para aquilo que é verdadeiro na nossa vida, para aquilo que vai nos deixar feliz, eles são muito éticos e depende de nós querermos ou não a ajuda deles. Então, de maneira alguma eles vão ajudar se você não querer. De maneira alguma eles vão estar com você se você não quer. Então, mantenha esse contato. Então, um dos contatos são os pensamentos, são os agradecimentos. Nada maior do que agradecer a espiritualidade de estar com você todos os dias, de te proteger, de te impulsionar, de te dar conselhos, de te ensinar, de levar você no momento do seu sono para ter contatos espirituais evolutivos, onde você ganha muitos ensinamentos, onde você participa de palestras, onde você participa de uma escola espiritual que está ali envolto de muitos guias espirituais, que todos estão ali para nos ensinar, mas que por muitas vezes, por essa falta de prática, de relaxamento, de meditação, de autocuidado espiritual, você deixa se perder isso, porque quando você acorda você não lembra, porque você está muito ligado ainda ao ego. Então você não consegue recordar a viagem que você teve, porque todos os dias nós saímos do nosso corpo e nós vamos para realmente aonde nós fazemos parte, que é o plano espiritual. Nós somos espíritos, nós só estamos aqui por um corpo material.
Então, na verdade, todos os dias à noite a gente volta para nossa casa, que é nosso campo espiritual, que é o nosso campo astral. E nesse campo astral a gente recebe muitas informações que prevalecem o nosso dia. Só que a gente não recorda se a gente não manter esse contato. A gente não recorda se a gente não praticar espiritualidade, práticas de paranormalidade e mediunidade. Eu sempre falo que são que são práticas diárias para você se aprimorar, porque as práticas elas são como você aprender a andar de bicicleta, como aprender a jogar bola, como aprender a andar. Se você não pratica, você não fica bom nisso. Então foi isso que eu falei no começo, que tiraram da gente o nosso poder, porque se isso fosse levado a sério, nós aprenderíamos na escola, que esse seria o ideal, desde cedo aprendermos na escola como lidar com o nosso autoconhecimento espiritual. Desvinculado de religião, gente, eu não estou falando de religião, que espiritualidade não é religião. Espiritualidade é você entender o seu espírito, é você entender os seus poderes, é você entender as suas capacidades, é você entender que você é médium porque você é espírito. E que sendo médium, você tem um contato com outros espíritos que também te ajudam. Ou você tem contato com os espíritos que te atrapalham, depende da egrégora que você está formando. Então preste atenção, faça essa prática que eu falei, vocês vão ver muitas transformações acontecerem. Converse diariamente com os seus guias, não só pedindo, mas sim agradecendo, ou então pedindo mais evolução espiritual, pedindo ascensão espiritual, fazendo as práticas que eu ensino, fazendo banhos energéticos, melhorando a sua energia, se conectando com pessoas mais evoluídas, se conectando com lugares com energias melhores, porque tudo isso vai facilitar o seu dia a dia. E diante disso, eu vou trazer a última história que eu compartilhei hoje no TikTok também, se vocês quiserem verem por lá, mas eu vou tentar ser mais rápida por aqui devido ao tempo do vídeo. Mas eu fui presenteada por uma grande história que traz muito pra gente do quanto é importante a gente ter esse conhecimento, esse autoconhecimento espiritual. A minha filha chegou para mim e falou: mãe, já que você faz pictografia, né, que ela admira demais os desenhos que eu realizo de entidades espirituais que vêm para mim através de desenhos, ela falou: faz para mim a minha pombagira, faz para mim a minha moça com quem eu trabalho. E eu falei: filha, mas você sabe fazer? Ela falou: mas eu gostaria que você fizesse. E aí eu falo que mãe nunca sabe falar não. Eu fui lá com todo o respeito, pedi licença aos guias dela e pedi que, se fosse possível, que ela se apresentasse a mim da forma que ela era. Só que eu fui surpreendida, porque como eu sempre falo também nos meus vídeos do TikTok, lá eu trago muita psicografia e eu sou muito presenteada pelas mensagens desses guias e ensinamentos, que além de vocês eu também aprendo muito. Eu fui surpreendida porque não foi somente um desenho. A Rosa Caveira, que é com quem ela trabalha, me trouxe a história dela, de como ela se tornou Rosa Caveira, o porquê ela leva esse nome. Porque Rosa Caveira é uma egrégora, é um arquétipo. Existem várias pombagiras que trabalham na egrégora da Rosa Caveira. E ela é uma delas. Por que eu explico isso? Porque vai ter gente que vai falar: eu conheço outra história da Rosa Caveira. Existem várias histórias, porque não é só uma Rosa Caveira. Já pensou milhões e milhões de pessoas trabalhando espiritualmente e somente uma Rosa Caveira ter que dar conta de tanta gente? Então é uma egrégora, é um grupo. Outra hora eu vou gravar um vídeo também falando um pouco mais sobre isso, para explicar para vocês o que é uma egrégora, um grupo espiritual, e que ela faz parte. Então eu comecei a fazer aquele desenho, fui tomada de uma emoção muito grande, uma emoção que eu nunca vivi, de verdade.
Em todas as minhas psicografias e pictografias eu choro, porque eu me emociono demais com o que eu vejo. Eu me emociono demais com a emoção deles, eu me emociono demais com a dedicação deles, que eles fazem tanto por nós gratuitamente. E nós, por muitas vezes, somos ingratos a isso. Então ela começou a apresentar para mim a história dela. E não só um desenho, eu fui para uma viagem mesmo, uma viagem com ela, e ela me levou para uma floresta, onde ela morava numa casa sozinha com um gato preto. E ela me disse que ela era protetora da natureza, protetora dos animais, que ela era uma curandeira, que ela recebeu esse dom de ancestralidade, que ela carregava com ela o dom da alquimia, o dom de saber fazer remédios, remédios que nem mesmo o homem ainda conseguia acessar, mas que ela, por todo seu conhecimento e sua sabedoria, ela conseguia realizar, e que naquela época que ela vivia, começaram a ocorrer muitas pestes, muitas doenças, coisas que ainda não eram entendidas. E que mesmo assim ela conseguia curar. Só que o que aconteceu? Os grandões, os poderosos, começaram a se incomodar com isso. Porque ela não cobrava e eles também não ganhavam nada com isso. E as pessoas estavam sendo curadas. E como nós sabemos, até hoje, o ego e o interesse financeiro, o interesse material é muito maior do que qualquer outra coisa. E por esse motivo, ela teve que se esconder nessa floresta, nessa casinha sozinha com seu gato, deixar a sua família, sair, foi para longe da sua família para proteger a sua família da presença dela, no qual ela começou a ser perseguida, e ela começou a fazer parte de uma história da perseguição das bruxas, porque diziam que ela e outras mulheres eram que estavam espalhando pela cidade doenças e todas aquelas pestes que aconteciam, sendo que elas estavam trabalhando em prol da cura dessas pessoas, e que as pessoas começaram a receber as curas, e com isso eles quiseram manipular a mente das pessoas para desacreditar daquelas realmente verdadeiras pessoas que ajudavam, quando eles mesmos não ajudavam. Então ela fugiu para a floresta, começou a morar sozinha, e ali ela ainda continuava praticando as suas magias naturais, trabalhando com ervas, com plantas, com os animais, e mesmo assim levando cura às pessoas e sem querer nada em troca. Até que um dia ela foi surpreendida, ela me mostrou ali soldados chegando na casa dela. Ela estava ali próximo do seu fogão a lenha, que ela ia começar a acender para fazer algo. E esses soldados já fecharam a casa dela com madeiras, pregando a sua janela e as suas portas. Com isso, ela já se desesperou, porque a única vida que ela tinha ali ainda, que ela sabia que ela ia salvar, era do seu gato. Desculpa, gente, eu sempre me emociono porque para mim foi muito forte a história. E não foi à toa que ela me trouxe essa história e que ela permitiu que eu compartilhasse com vocês, para que todos pudessem também entender e aprender. E ali ela, para salvar o seu gato, ela colocou dentro do forno, claro que desligado, para tentar escondê-lo, ainda inocente, achando que se entregando, pelo menos o gato ela conseguiria salvar. Só que ela falou, eu me entrego. E aí eu ouvi na história que eu estava participando ali, que ela estava me mostrando, os soldados falando, por muito tempo nós te procuramos e agora você não vai mais escapar. E colocaram fogo na casa dela. Nesse momento, ela já vendo que não tinha mais o que fazer, ela abriu os braços e a casa dela toda começou a pegar fogo. Ela era uma camponesa linda, aproximadamente ali com seus 28 anos, no máximo 32 anos. Tinha os olhos muito expressivos,
Era uma luz diferente que ela tinha dentro dos olhos. Era muito jovem, muito delicada, muito simpática. E eles fizeram isso em prol do seu ego, em prol dos poderes políticos, em prol de desconhecimento, de autoconhecimento do que realmente eles tinham como essência. E ela perdeu a sua vida nesse momento. Eu estava desenhando e ela começou a apagar esse lado do rosto dela, transformando numa caveira. E eu tentei trazer nesse desenho, apesar de não ser desenhista, a expressão dos seus olhos, os detalhes de tudo que ela vinha me passando. Ela tinha um cabelo muito lindo, esvoaçando. Aqui era um lenço muito bonito também que ela tinha na cabeça, como uma camponesa. E ela foi morta pelo egoísmo do homem, pela ignorância do homem, pela ignorância do poder. E no final desse desenho, ela me trouxe a mensagem: mesmo diante dos medos, mesmo diante dos desafios e dos obstáculos, não deixe de ser quem você é como essência. Não deixe as pessoas te apagarem e não tenha medo de ser apagado, porque ela sabe que ela nunca será. E ela me fez esse desenho maravilhoso. E foi uma história muito emocionante. Foi uma história que me trouxe uma emoção que jamais eu vivi. E mais uma coisa também como recado: vamos deixar de ser preconceituosos, de ter julgamentos precipitados sobre as pessoas, de interferir na vida das pessoas. Então sejam incentivadores. Se você puder ajudar, seja incentivador, mas incentivador do bem. Não pessoas maldosas, pessoas preconceituosas. Então eu espero que vocês realmente se conectem com a espiritualidade, entendam o que é o verdadeiro mentor e os guias espirituais. E eu espero que eu tenha contribuído com mais essas informações. E até o próximo vídeo. Se fez sentido para você, só peço a gentileza que você me ajuda também desse jeito. Segue o meu canal se faz sentido para vocês ainda receberem esses tipos de informações. Compartilhe esse vídeo e não deixa de curtir. Um grande beijo para todos.